Certo, então comecei aqui a gravação. Hoje a gente vai dar sequência no nosso conteúdo. Deixa eu olhar para cá, né? Enquanto está ali, a gente começa então a nossa segunda aula. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos assuntos relacionados com o cérebro, a mente, a alma, como que essas coisas, de certa forma, se conectam. Então, deixa eu dar um play aqui. E aí a gente já começa. Mas antes, eu preciso fazer o seguinte: pegar essa tela aqui, trazer para cá e vamos ver se vai agora. Muito bem. Enquanto está ali, eu trago essa tela para cá e arrasto então para a gente começar a falar da nossa segunda aula. Na semana passada, eu mencionei a respeito de um versículo que, vamos dizer assim, vai ser um versículo chave aqui para nós, que é esse que está em Gênesis, no capítulo 2, que conta um pouco a respeito da formação do ser humano, né? A gente sabe que essa história ela aparece no capítulo 1 de Gênesis, mas também a gente vê no capítulo 2 outros detalhes relacionados à criação do ser humano. E especificamente nesse versículo a gente lê que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, a partir daqui, o homem passou a ser um ser vivo, né? Não mais apenas uma construção de barro, mas ganhou, então, vida. Né? Só fazendo um link com essa passagem aqui, né? Ela demonstra assim, o poder criativo de Deus de fazer coisas que são, né, extraordinárias. Né? Se a gente lembrar da visão do Vale dos Ossos Secos, e lembra, aquilo lá foi uma visão, tá? Então, não necessariamente a gente conecta com essa passagem, porque são coisas diferentes, né? Ali era um vale, então já tinha os ossos, eles simplesmente começaram a se juntar e transformou num grande exército. Né? Aquela passagem é diferente dessa aqui. Mas em ambos os casos, a gente vê esse poder extraordinário de Deus de fazer coisas que são incríveis, assim, coisas que são maravilhosas. No caso do ser humano, esse ato de formar o ser humano, como a gente vê aqui, ele formou. Se você pegar todo o restante da criação, a gente vê que Deus ele ordena e as coisas acontecem. Então, quando ele fala haja luz, ou haja porção seca, ou haja luminares, Deus, pelo seu comando de voz, vamos dizer assim, né? Ele criou todas as coisas. Mas aqui a gente vê um trabalho especial, que é o trabalho de primeiro formar o homem do pó da terra e de soprar no homem o fôlego de vida e fazer com que ele se tornasse um ser vivo. Então, isso dá para nós uma clareza a respeito do cuidado de Deus em criar a humanidade, né? De trabalhar a humanidade com as suas próprias mãos e dar para o ser humano as características que ele tem hoje. Quando Deus fez isso, e apesar da gente não ver isso no texto, quando Deus fez isso, ele colocou em nós uma complexidade muito grande. Muito grande. Né? Por exemplo, né? Isso aqui, ó, todo mundo sabe o que é isso. Né? Controle de ar-condicionado. Certo? Está desligado aqui. E todo mundo sabe o que é isso. Controle de televisão. Certo? Pergunto para vocês. Prestem atenção. Olha só como que essa complexidade funciona. Né? Pergunto para vocês. Isso aqui é igual a isso aqui?
Sim ou não? Eu acho que não. Quem mais? Os aspectos. Não sei. Eles têm uma ideia parecida, que é a ideia de controlar, mas as funções são diferentes, porque eu não vou conseguir fazer nada com a minha televisão usando este controle aqui, certo? Se eu quero mexer na TV, eu tenho que usar esse aqui. Tá? Olha só, eles são diferentes na função, são diferentes no tamanho, né? São diferentes nos comandos que tem aqui. Porque enquanto esse aqui a gente consegue mudar o canal, aumentar o volume, fazer algumas coisas, esse aqui tem outras funções, outros botões. Tá? Isso aqui, quem inventou? Não foi Deus. Né? Foram os homens, o ser humano. Deus deu inteligência para o homem conseguiu criar coisas. Isso aqui é um exemplo das coisas que a gente cria. Um outro exemplo que tem, esse aqui. Isso aqui começou quando? Quem lembra? Uns 1000 anos atrás. Foi? Não, né? Mais recente. Né, Marquinhos? Né? Isso aqui não tem 50 anos. Né? Se a gente pensar. Né? Dá para viver sem isso aqui? É difícil. Mas até que dá, né? Se tiver que viver sem, a gente vive sem. Tá? Isso aqui é uma invenção que o homem criou. Tá? Vocês lembram como que eram os aparelhos antigamente? Um tijolão. Pesado, extremamente limitado, né? Com poucos recursos. E aí o homem foi incrementando, sofisticando. E hoje o que acontece? Você só tem esse modelo disponível? Não, tem tantas opções, muitas parecidas, outras muito diferentes, marcas, modelos e tudo mais. Quando você vai comprar numa loja, né, que a vendedora ou o vendedor, né, mostra as opções que tem, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente fica na dúvida. Vou com esse ou vou com aquele? Não é verdade? Exceto em exceções onde a gente fala, não, eu quero este aparelho com esta configuração, nesta cor. É mais uma exceção do que uma regra. Na maioria das vezes você quer ver as opções, quer pegar, quer, né, tocar para ver se ele é pesado, se ele é confortável. Carro, mesma coisa. Quem é que chega na concessionária e fala, quero um carro? É como a gente vai, não é? E aí o vendedor, o que ele faz? Ele começa a te fazer algumas perguntas para entender qual é o modelo que você quer. Qual que é o ano, como que é o veículo que você está buscando. Tanto numa escolha quanto em outra, a gente pensa. A gente toma uma decisão, às vezes pelo impulso. Eu quero esse aqui porque eu gostei de cara, vou levar e pronto, e acabou. Às vezes é uma decisão mais racional. Não, deixa eu ver se é caro, deixa eu ver se é barato, deixa eu ver a qualidade, deixa eu ver os recursos. E assim a gente vai fazendo as nossas escolhas. Né? Só que, quando você escolhe uma coisa, você escolheu um carro da marca A, do modelo X, na cor Y. Você concorda que ao fazer essa escolha você descartou todas as outras opções? Sim ou não? Sim, porque você não pode comprar todos os carros que existem na loja. Né? Mesmo que quisesse, não faria muito sentido. Então, você, ao escolher um, você descarta todos os restantes. E aquela sua escolha tem uma motivação. Você pode gostar ou não gostar dela. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você precisa comprar um carro porque é o que o dinheiro dá. Se você tivesse mais, não compraria esse, compraria o outro.
né? Mas o dinheiro dá para esse, é esse que eu comprei. Às vezes você comprou um carro mais simples porque o uso que você quer para ele, né, é melhor você ter um carro mais simples, porque você vai andar muito com ele, então a manutenção tem que ser barata, senão vai dar muito gasto. Tudo isso são escolhas. E essas escolhas, elas são muito particulares e muito individuais. Quem nunca comprou uma coisa aqui e alguém perguntou, nossa, por que você comprou isso? Por que você comprou isso? Por que você comprou dessa cor? Né? Porque o outro, ao ver o mesmo objeto, né, vai dizer que para ele aquela percepção pode não ser necessariamente igual à tua. É isso que faz a gente tão complexo, porque a gente não pensa igual. Né? Às vezes a gente pode concordar em algumas coisas, mas não em 100% das coisas, 100% das vezes. A gente pode concordar em alguma coisa aqui, pode concordar em alguma coisa ali, pode discordar disso, pode discordar. Assim somos nós não somos iguais. Podemos até ter gostos parecidos, afinidades em alguns aspectos, mas em outros não. E essa complexidade que nós temos, ela vem com a gente de alguma forma. Mas também é construída no meio que a gente está, no meio que a gente vive, na forma que a gente vive. Isso é o que faz a gente ser tão complexo. Teu passado, presente, as experiências que você acumula, as coisas boas e ruins que já aconteceram com você, tudo isso te moldou na pessoa que você é hoje. E não dá para a gente simplesmente descartar, dizer assim, não, eu nunca mais vou ser assim, porque é inerente nosso, a gente traz isso. A gente pode até diminuir certos hábitos, mas no final das contas nós somos quem somos. E essa foi a característica que Deus colocou em nós, essa capacidade de ser indivíduo, ser um ser único, exclusivo. Né? E essa exclusividade, ela aparece não só nessa parte mais etérea, mais espiritual, digamos assim, mas às vezes até, não só às vezes, mas geralmente, né, nesse aspecto físico. Que por mais que, por exemplo, você pode ter um gêmeo idêntico a você em todos os sentidos, inclusive na voz, ainda assim, no mundo interior, essa pessoa, esse gêmeo, pode ter gostos, sentimentos, vontades que são diferentes da outra parte, do outro irmão ou irmã gêmea. Isso é o que faz nós sermos indivíduos. Essa particularidade que Deus criou em nós, que é difícil de explicar, mas que existe. Quando você olha as escrituras associam muito isso com aquilo que a gente chama de coração. O coração do homem, por exemplo, é enganoso. Versículo que tem na Bíblia. Outro versículo diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro versículo diz: o coração do rei, né, que estava cheio de vinho, ficou alegre. Né? No passado, tinha muito essa conexão do indivíduo com o coração. O coração era como se fosse o centro da existência. Era sempre percebido assim. Principalmente, né, porque se você perder um braço, se você perder uma perna, se você perder um olho, né, se te cortarem a língua, ou se você tomar, né, pensa naquela época, né, uma flechada em qualquer outra parte do corpo,
você tinha uma chance de sobreviver. Agora, se você tomasse uma flechada, uma espada no coração, não tinha como sobreviver. Era a morte imediata, né? Então, por isso que no passado, e a gente vê isso nas escrituras e em muitas outras literaturas, essa conexão do coração como centro da existência das pessoas, né? As pessoas tinham esse pensamento. Na Bíblia, a gente vê isso de certa forma, mas também a gente vê o coração como uma metáfora dessa existência, e não necessariamente esse órgão aqui. Mas o que é curioso é que tudo acontece não no coração, acontece num outro lugar, que é o cérebro. E se vocês estão vendo, é um esboço de um neurônio, né, biológico que foi proposto em 1943 por dois pesquisadores. Eles queriam entender como produzir um neurônio artificial. Sabe o negócio da inteligência artificial? Tá? Isso aqui vem de longe. Né? Tem... E aí, o que eles, dado o conhecimento que eles tinham naquela época, né, eles sabiam o seguinte: olha, o neurônio ele parece um componente onde a gente entra com um sinal de um lado, que é esse lado mais aqui, ó, esquerdo. Acontece um monte de coisa aqui no meio e ele tem uma saída, uma resposta. Né? Mais ou menos como isso aqui, ó. Tá? Esse movimento aqui, esse movimento de bater fez o quê? Barulho. Então, esse seria o resultado desse sinal, dessa ação que eu fiz aqui de bater no vidro. E o resultado é o som. Esses pesquisadores acreditavam que as coisas funcionavam, de certa forma, desta maneira. Você dava um estímulo no neurônio, reações químicas e elétricas aconteciam e ele tinha uma resposta. E isso estava muito atrelado com os sentidos. Dá um exemplo fácil, claro. Aqui. Você passou por aquela porta. Todo mundo passou. Se aqui nessa sala tivesse o cheiro de alguma coisa ruim, rato morto, o que a gente ia fazer? Qual que seria a nossa reação? Fecha a porta, vai embora, não dá para entrar nessa sala. Não é? Não seria a nossa reação? Isso veio por quê? Porque aquele cheiro entrou pelas nossas narinas, nosso cérebro recebeu aquele estímulo, recebeu aquele sinal e causou uma reação. Tudo bem? Na pandemia, a gente descobriu que o Covid em algumas pessoas fazia o quê? Tirava o olfato, só não sentia cheiro. Uma pessoa nessa condição, o que ia acontecer? Ela entraria aqui e não ia perceber. Porque já que o cérebro não detectou aquele sinal, não conseguiu gerar nela nenhuma reação. Nenhuma reação. Por exemplo, se eu falar para você que nesse momento está passando uma baratinha embaixo da cadeira da Gil, aí ela já olhou para baixo, achando que será que é verdade, né? Você vê como que a minha fala, o som, né, a minha voz, gerou, né, foi capturado pelos seus ouvidos. Essa mensagem foi para o teu cérebro, gerou um sinal. Né? Para quem tem medo de baratas, já ficou, ai meu Deus, não posso nem pensar. Né? Porque essa é a reação que o nosso cérebro causa. E tudo passa, gente, por essa maquininha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais legal. Essa maquininha. Ver se eu consigo mexer com ela daqui.
Estão vendo a maquininha aí, né? Olha só como que ela é. Aqui visto de frente. De lado. De trás. E Marquinhos, todo mundo tem um desse. É feio, né? Mas ó, o que o ser humano pesquisando descobriu? Que todo cérebro tem que ter pelo menos duas partes. Ele tem essa fisiologia. São chamados de hemisférios. E ele foi descobrindo que cada pedaço aqui tem a sua função. Left middle. Cada pedaço aqui tem a sua função. Se a gente for detalhe por detalhe, passa aqui. Não é impressionante? Né? Essa máquina que faz tudo. Essa música que está tocando lá no ensaio, que entra nos nossos ouvidos, mesmo a gente sem perceber, o cérebro está captando esse som. Então, a minha voz com aquele som está disputando a tua atenção. Tenho certeza que se alguém lá der uma desafinada, o que vai acontecer? Seu cérebro vai direto para lá. Por quê? Porque ele está monitorando todas as coisas, ele está monitorando todos os sinais que estão entrando. Sinais esses que vêm desse mundo externo. Pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso paladar, pela nossa pele, por todos os nossos sentidos. E quando isso acontece, o que a gente tem? A gente tem uma série de conexões. Então, isso aqui foi um trabalho que o Google fez, tá? No passado, para mostrar um pouquinho como que é, né, esse cérebro num microscópio, né, que deu um zoom até chegar no máximo que dava para aproximar, né? Então, vamos ver se a gente consegue ver aqui os neurônios, né? Sinapses, conexões, né? É isso que tem, ó, dentro da sua cabeça. Por aqui está passando impulsos químicos e elétricos o tempo todo, inclusive quando você está dormindo. Em alguns momentos com mais frequência, em outros com menos frequência, né? Doutora, o que a gente pode falar mais a respeito disso aqui? Dá uma dica aí pra gente. A gente já conhece tudo? Não, né? Talvez eu vou dar a minha opinião, mas você, como especialista, vai poder falar muito mais a respeito. Talvez é uma das partes do corpo humano onde a gente ainda tem muito que descobrir. Tô certo ou não? Tem muita coisa aqui que acontece que a gente ainda não tem ideia de como acontece, né? E as pesquisas neste campo, né, o campo que estuda, né, o cérebro humano, ainda tem muito chão para descobrir. Por exemplo, e aí me corrija se eu estiver enganado, tá? Porque não é minha área, mas as células que compõem, assim como as outras do nosso corpo, elas estão, né, sempre morrendo e outras surgindo, não é? Todo o corpo é assim, mas o cérebro também. Então, células morrem e outras nascem. O tempo todo. O tempo todo. E olha só que coisa engraçada, né? Aonde que ficam as nossas memórias? Não é aqui, no coração. É aqui, certo? As memórias ficam aqui. Se as células que compõem essa máquina que a gente tem aqui chamado cérebro estão morrendo e outras estão sendo criadas o tempo todo,
né? Imagina que essa máquina precisa funcionar de uma forma para que essas memórias elas não se percam nesse processo, porque senão a gente vai estar sempre esquecendo das coisas. E uma das coisas que é muito incrível nosso é a capacidade de lembrar. Você hoje, aqui, com a idade que você tem, você, olha só que coisa louca que eu vou fazer com vocês. Você consegue lembrar do dia 13 de março de 1999, para aqueles que tinham nascido nessa época? Você consegue lembrar desse dia, 13 de março de 1999? Eu não consigo porque eu não tenho nenhuma memória específica dessa data. Talvez fosse o aniversário de alguém, ou nascimento, ou um evento muito marcante, eu traria memória. Do ano 1909, o ano como um todo, talvez você lembre de algumas coisas, que são coisas normalmente memoráveis. Ah, aconteceu tal coisa nesse ano, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Mas você percebe que as nossas memórias de longo prazo, elas são pontuais, elas estão dedicadas a... Né? E claro, quanto mais você exercita, mais você vai lembrando. Se você pegar, por exemplo, uma foto daquela época, o que aquela foto vai fazer? Vai despertar a tua memória e vai começar a fazer com que você lembre dos eventos daquela foto. Mas sem aquela foto, talvez você não teria essa ajuda, né, para te ajudar a lembrar. Então, esse cérebro que todos nós temos, ele é o que faz com que essas coisas impressionantes aconteçam. De novo, no passado era o coração, mas a gente sabe que hoje tudo acontece no cérebro. E existe uma coisa que é difícil de saber aonde que ela está aqui dentro, que é a mente. A mente é um conceito. A gente sabe onde fica o lugar das memórias, a gente sabe onde fica o lugar que controla as emoções, a gente sabe disso tudo. Mas a mente, que é esse conjunto, né, conectado todo, né, não tem um lugar que, olha, esse aqui é o da mente. Se você mexer ali, não, é muito mais complexo do que a gente imagina. E eu pergunto para você, Marquinhos, para que serve a mente? Você percebe, gente, que a mente, ela por si só, gera em nós um mundo que a gente chama de mundo interior. Porque tem coisas que você só pensa e não fala. Não é verdade? Tem coisas que você só pensa, mas nunca você vai falar. Ou porque não é conveniente, ou porque é extremamente pessoal, você não quer que outros saibam, então você guarda só para você. Quando você sofre, por exemplo, um trauma ou uma perda, alguma coisa muito significativa que mexe com você, fisicamente, você não vai ter problema nenhum. Ah, eu sofri um acidente, aí eu fiz fisioterapia, fiz cirurgia, me recuperei, posso ter alguma sequela, mas vida que segue. Mas aquilo que fica aqui é muito mais complexo do que a gente imagina. Por exemplo, um trauma faz com que qualquer situação que pareça com aquele trauma, qualquer situação que pareça faz com que você tenha uma reação, né, tensa, desperta medo, desperta um monte de sentimentos em você. E isso está acontecendo aqui, ó, né? Esta parte que é complexa e difícil da gente entender onde que isso está funcionando dentro desse conjunto todo, porque
não é uma parte só, né? Vocês viram, né, que existe aí um monte de conexões acontecendo em todos os lados. Então, é uma parte complexa. Esse pedaço aqui, o pedaço onde a gente não sabe onde fica, mas que é onde opera a mente, somente você conhece. E Deus, porque Ele é onisciente. Então, não dá para saber o que passa na tua mente. Tá? Somente Deus. Existem máquinas que tentam ler os pensamentos para saber naquilo que você está pensando, mas a mente, ela não é só pensamento. Pensamento é um componente que a gente encontra na nossa mente, mas emoções, sensações, a vontade, tudo isso que funciona na nossa cabeça, é isso que faz com que a gente seja tão complexo. A nossa mente. Que faz, por exemplo, você olhar um problema e achar ele muito complicado para você resolver, e outra pessoa olhando o mesmo problema e falar, mas isso aí não é nada, isso aí é simples, isso aí você está causando. Né? Por que que uma pessoa vem da mesma situação e enxerga as coisas de uma maneira diferente? Por causa dessa complexidade que tem. E Deus, quando nos fez complexos, Ele sabia que a gente chegaria no estágio que a gente chegou, porque Ele é onisciente. Então, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você quer, esses três elementos, vontade, emoção e o seu intelecto, a sua inteligência, estão operando aqui. E uma das coisas que o inimigo mais quer é acessar a tua mente. Porque a mente controla todo o corpo. E se ele tem acesso à tua mente, ele controla você. E como que isso acontece? Se a gente pegar na Bíblia os casos de endemoniamento, Gadareno, né? Outros exemplos, um cara que pulava no fogo, essas coisas todas, as pessoas daquela época não tinham esse tipo de conhecimento para saber que aquilo estava acontecendo aonde? Na mente das pessoas. E era a mente que controlava todo o corpo. Então, a nossa mente, ela é sempre suscetível a alguma coisa. Se esse chão começar a tremer, o que a gente vai fazer? A gente não vai pensar, a gente vai sair correndo. Na verdade, Marquinhos, abre a porta, vamos embora, o prédio está caindo. Se aqui começar a pegar fogo, a mesma coisa. Não quer dizer que você não pensou, quer dizer que o teu cérebro é tão mais rápido do que, né, a gente imagina, que ele já fez o teu corpo tomar uma reação, que é se proteger. Então, esta mente, né, que faz com que você seja você, é isso que o inimigo quer acessar. Porque se ele acessa a tua mente, ele controla você como um todo. Como que isso funciona? A primeira forma que o inimigo tenta acessar é através da influência, provocando você a pensar da forma que ele quer que você pense. Jardim do Éden, Eva e a serpente. O que a serpente falou para Eva? Não é certo que você vai morrer. É que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Então, olha o tipo de influência que ele não pegou a maçã, que nem era maçã, né, mas era um fruto, não pegou aquele fruto, amarrou Eva numa cadeira e colocou, come,
porque você não tem opção. Ele não fez isso. Ele simplesmente jogou uma influência nela. E olha só o que isso causou. Ela viu que o fruto era bom de se comer e era desejável. Ela simplesmente reagiu àquela influência. Vocês estão me entendendo? É. O inimigo simplesmente falou: olha, não é isso, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. E ela deve ter pensado: nossa, deve ser bom ser como Deus, hein? Todo-poderoso, né? Precisa trabalhar, ou paga boleto. Deve ser uma coisa boa, né? E se ele está falando que a gente não vai morrer, talvez a gente não morra mesmo, né? Eu estou olhando ali, o fruto é bonito demais. Muito atrativo, muito atraente. Mas é um fruto feio, todo esquisito, que você fala assim: meu, não vou nem encostar nisso aí. Mas ele era bonito, era desejável. Então, a influência fez com que ela pegasse e comesse. E a coisa pareceu tão bem que ela falou: vou oferecer para o meu marido. Se de repente tivesse um gosto ruim, de repente se fosse, sei lá, duro demais, não fosse, né, prazeroso, ela teria cuspido fora o negócio, coisa ruim. Mas era bom e ela levou para ele. Mas tudo isso porque houve esta influência. E esse é o jogo que o inimigo descobriu lá no Jardim do Éden de como acessar a nossa mente, através da influência, tentando persuadir você a fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Como? Dando uma ideia, provocando uma situação, fazendo você repensar uma verdade que até então você acreditava. Era o caso da mulher. Até aquele momento ela acreditava numa verdade. Não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. Aí chega alguém e fala assim: não, que é isso? Deus não quer que você seja como ele, por isso que ele inventou essa história aí. Né? Fez com que ela acreditasse naquilo. E esse é o jogo da mente. A nossa mente, ela é forte o suficiente para construir todas as ideias que a gente quiser. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser suscetível a aceitar ideias que em outras condições talvez a gente não aceitaria. E isso acontece o tempo todo. Tá? O tempo todo. Pensa num rapaz que do nada se envolve com violência, com drogas, com qualquer outro tipo de destruição. Aí você fala: mas pais bem criado, família estruturada, sem problema nenhum. O que aconteceu? Né? A gente fica imaginando, né, num evento específico, mas a gente esquece da influência de algo ou de alguém que levou uma determinada pessoa por um caminho que em outras condições ela não iria, não levaria. Vocês estão me entendendo? Esse é o jogo espiritual que a gente está inserido. O inimigo da tua alma, e eu vou acabar porque já deu nosso horário, não quer nada daquilo que você tem. Não quer essas coisas. Isso aqui não serve nada para ele. Ele não queria o jardim do Éden para ele. Estão me entendendo? Ele não queria o jardim do Éden para ele. O que ele queria para o ser humano? O mesmo castigo dele. Se você pegar lá no finalzinho de Apocalipse, você vai ver que o lugar do castigo tinha sido preparado para quem? Para o diabo e para os seus demônios. E esse lugar de castigo é o lugar agora onde todo mundo que entrou por esse caminho maligno está sentenciado. Então, o que ele queria é trazer para a humanidade a mesma sentença que estava sobre ele. E é isso que ele tenta fazer até hoje. A motivação dele não é destruir Deus,
Porque ele não é inimigo de Deus, como a gente pode imaginar. Ele é inimigo nosso. Porque ele nunca vai vencer Deus. Ou vai? Vai, Marquinhos? Jamais. Mas nós, se a gente vacilar, pode ser que ele vença. E tudo começa pela influência que ele tenta estabelecer contra a tua mente. Terminamos por aqui, mas a gente continua esse assunto na semana que vem. Então eu vou fazer uma pausa na nossa gravação, interrompendo em 2, 3.